Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre arte profética. Eu vou falar experiências que eu já tive, coisas que eu já aprendi e vou fazer também um leão azul meio que envolto por uma galáxia e vou explicando ao longo do caminho. Eu só queria deixar bem claro que para fazer arte profética nesse sentido espiritual, ou qualquer tipo de arte na verdade, você não precisa ser nenhum artista, é só querer. Eu vou dar um exemplo disso com essa pintura que eu fiz, era um momento que eu estava angustiada e eu fiz uma oração em forma de pintura para Deus. E era pedindo para Ele tirar todo o emaranhado, toda a confusão da minha mente e alinhar os planos dele. E graças a Deus hoje eu estou colhendo frutos dessa oração. Então eu vou mostrar o tamanho do papel para vocês. É um papel grande, foi o maior que eu achei de aquarela, apesar de que a maioria da pintura não vai ser em aquarela, vai ser em tinta acrílica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, esse é o tamanho do papel. Não sei se vocês estão conseguindo ver em relação a mim. Ele é um papel bem grande, próprio para pintura. Ele mede 42 por 59,4. É bem grossinho, né? Porque ele é próprio para pintura. Mas não tem problema ser papel, porque depois eu vou emoldurar. Então, tudo certo. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre qual seria a definição de arte profética. E eu vi uma definição muito legal no site Galeria da Arte Profética, eu vou deixar o link. A definição está descrita dessa forma. A arte profética é a expressão gráfica dos desígnios de Deus, como uma mensagem que é escrita não com palavras, mas em cores, símbolos e formas reveladas pelo Espírito Santo. Muito se tem falado sobre a arte profética, mas a arte, nesse sentido espiritual, não necessariamente é somente para profetizar, sabe? Então, existem dois tipos que eu já vi de arte nesse sentido espiritual, que chamamos de arte profética, né? O primeiro é para louvor e engrandecimento do nome de Deus, para louvá-lo. Em 1 Coríntios 10, 31 fala assim: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer com isso é que, assim, mesmo com as coisas mais simples da vida, como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus, quanto mais a arte, sabe? Se você faz arte no seu dia a dia, por que não fazer arte também para louvar a Deus? O louvor a Deus, ele não se limita apenas à música, né? Você pode louvar a Deus através de pinturas, de desenhos, de dança, através de poesias, de textos, enfim, de tudo. A segunda forma de arte profética é a arte que você pode orar, declarar, profetizar no âmbito mais geral, sabe? Por exemplo, na sua igreja, quando você está fazendo uma arte para a unidade da igreja, no âmbito geral da sua igreja, das igrejas em geral, profetizar para o seu país, ou também você pode fazer uma oração, uma declaração ou uma palavra profética para pessoas específicas, alguém que Deus tocar no coração, ou para você mesmo, sabe? Assim como eu mostrei a minha oração lá no começo do vídeo, eu fiz uma oração através de um desenho para mim mesmo, assim, orando por mim, né, no caso. Então, em Êxodo 35:31, fala que o Senhor escolheu Bezalel e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Ou seja, nesse texto da Bíblia, a gente pode ver que é Deus quem dá o dom artístico e o desejo por arte. Muitas pessoas duvidam se Deus usa essa forma, né, de falar com as pessoas. E Ele usa, sim. A Bíblia é um exemplo disso. Esse texto que fala que Deus escolheu Bezalel, sabe? E deu capacidade artística. Eu tenho alguns exemplos que já aconteceram comigo ou próximo de mim, com pessoas, né? O primeiro foi quando eu estava lá na BSSM fazendo um intercâmbio. Eu morava com minha amiga, com algumas amigas, e uma delas dormia no mesmo quarto que eu. E uma noite ela teve um sonho.
E ela sonhou com um animal que ela não sabe descrever, não existe esse animal, assim. E esse animal estava envolto de gelo, sabe? E quando ela acordou, ela me contou esse sonho. E ela falou assim: Amanda, eu sinto que realmente é Deus querendo me falar algo que eu estou pedindo, né? Que ela já estava pedindo. Mas eu não entendo o que, não entendi qual o que ele quis dizer com esse sonho. E eu falei assim: vamos orar por isso, vamos orar para Deus dar a interpretação desse sonho, né? Assim como ele dava. Na Bíblia tem vários exemplos disso, e Deus dando interpretação de sonhos. E a gente orou por isso e foi pra aula, né? E na nossa aula tinha um momento todos os dias de louvor. E no louvor tinha tanto música, como arte, como dança também. Arte no sentido de pintura, que eu quero dizer. E nesse dia, a menina que estava pintando no louvor, ela pintou um animal que também não sabia qual era, irreconhecível, mas envolto por um gelo. E a minha amiga Kennedy, ela falou assim: Amanda, esse animal é exatamente o que eu vi no meu sonho. E ele tava igualzinho no sonho, sabe? E eu falei assim: nossa, que demais. Então pergunta pra ela o que ela quis, qual foi a inspiração dela, por que ela desenhou isso, que Deus falou ao coração dela. Porque pode ser a resposta que você tá precisando do seu sonho. E a minha amiga falou com ela e foi exatamente o que ela tava precisando, o que ela tava pedindo, uma resposta que ela tava pedindo pra Deus, sabe? Então assim, Deus fala através da arte, da pintura. Outro exemplo também está relacionado à dança, na verdade, mas eu só quero exemplificar de diversas formas, né, que Deus usa. Minha amiga dançava na igreja, dança, né? E depois que ela dançou, uma senhorinha em uma cadeira de rodas chegou pra ela e falou assim: eu só queria falar que os seus movimentos falaram muito ao meu coração. Deus ministrou muito ao meu coração através dos seus movimentos. E às vezes a gente pode até pensar: nossa, ela tava numa cadeira de roda, talvez ela até se sentisse triste olhando uma pessoa dançando assim, sabe? Mas ela foi justamente o contrário, Deus falou muito com ela. Então isso é lindo, sabe? A história desse leão azul é a seguinte: quando eu estava começando a pintar, assim, aprender a pintar, que eu falo, faz um pouco mais de um ano, o aniversário do meu pai estava chegando e eu senti de fazer uma pintura profética para ele. Só que eu tava bem no início, assim, e é até engraçado o jeito que ficou essa pintura. Eu posso mostrar a foto. Mas eu senti de desenhar um leão. Na verdade, eu perguntei para Deus: Senhor, o que você quer que eu desenhe? E quais as cores você quer que eu use? Enfim. E eu vi um leão azul esverdeado. Na pintura que eu dei pro meu pai, não estava envolto por uma galáxia. E eu perguntei pro Espírito Santo o que isso representava. E o leão, ele representa Jesus, realeza, bravura, confiança. O verde, crescimento e esperança, sabe? E o azul, confiança e comunhão. Então eu profetizei isso sobre a vida dele quando eu entreguei a pintura. Só um adendo que eu queria deixar muito claro é que essa questão de cores, de formas, de animais, significados, é muito relativo, sabe? A gente precisa ter muito cuidado nessas áreas para não colocar Deus em uma caixinha, sabe? Uma caixinha de significados e tornar isso, na verdade, simbolismo em vez de relacionamento com o Espírito Santo, sabe? Então, assim, não necessariamente uma cor sempre vai representar aquilo. Não necessariamente o verde sempre vai representar a esperança. Ou o azul, comunhão, enfim. Porque Deus não é assim. Então, toda vez que Ele falar conosco através de uma pintura, a gente precisa buscar em relacionamento com Ele o que aquilo quer dizer. A gente precisa buscar sempre relacionamento com Deus. Não falar assim: eu vou fazer essa pintura porque essa cor representa isso, esse animal representa isso, e não sei o que. Isso é muito... E a gente precisa ter muito cuidado com isso.
porque acaba virando algo que não é pra virar, sabe? Um simbolismo. E cadê Deus nisso, sabe? A gente precisa ter intimidade e comunhão com Ele. Pra fazer pinturas, pra fazer tudo, na verdade. Nosso relacionamento em geral. Sabe por quê? Porque Deus, ele pode falar com uma pessoa. Por exemplo, uma cor pra mim pode significar algo diferente do que uma cor pra você, porque Deus fala de forma pessoal com a gente. Assim como o vermelho para nós brasileiros geralmente significa algo diferente do que o vermelho significa para um chinês, sabe? Então, se Deus for falar comigo, ele vai usar cores que eu entenda, que falem ao meu coração, diferentemente do que ele faria com um chinês, enfim, sabe? Por isso que a gente precisa buscar intimidade. Outra coisa também, um exemplo que aconteceu comigo é que eu ganhei uma pintura uma vez com cores que eu amava, e era só as cores que eu mais amava, e apenas isso. E aí eu falei, nossa, o que significa isso, Jesus? Sabe? A pessoa não me falou. E aí ele falou, e eu pensando assim, nossa, o que significa essas cores, tal, já querendo, né, ir pra esse lado. E ele falou, nada, só significa que eu sei as cores que você gosta, eu me importo com as mínimas coisas, eu me importo com as cores que você ama. O que eu quero dizer com essa pintura é que eu me importo com os detalhes, né? Então foi muito lindo. Então eu só queria deixar esse adendo, né, pra gente ter cuidado com isso. E por fim, terminando a história desse leão que eu estou pintando agora, né? Depois que eu fiz esse leão pequeno pro meu pai, meus pais, minha mãe e meu pai, eles gostaram muito e eles pediram pra eu fazer um grande pra colocar na nossa casa, assim, né? Emoldurar e colocar. E daí quando eu estava planejando fazer, me veio, na verdade, esse leão azul esverdeado. Ele tem verde também, se você observar na juba, é mais azul. Envolto de uma galáxia, né? Que acrescentando ao significado dele, eu vejo como uma grandeza de Deus, a autoridade que ele tem sobre tudo, sabe? Então, pessoal, é isso o significado, né? E aí a pintura tá acabando e eu já volto pra finalizar com vocês e mostrar o resultado final, se vocês quiserem ver. Pessoal, assim que ficou o leão, vou tentar mostrar tudo. Tá vendo que tá dando reflexo, mas isso é por conta da tinta acrílica, né? Que ela tem um acabamento mais brilhante nesse caso. Mas aí eu vou tentar mostrar. A câmera não pega ele inteiro, mas depois eu vou tentar colocar uma foto pra vocês verem. E eu coloquei tons de dourado na juba, tons de prata também, assim como na galáxia. Coloquei também alguns azuis metálicos na juba. Vou mostrar o olho mais de perto também, porque eu sei que as pessoas gostam de ver detalhes. Pessoas que gostam de pinturas gostam de ver detalhes, né? Pessoal, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal.
Beijo, tchau!